dia, boa tarde ou boa noite, não sei exatamente de onde você está falando. Fazendo aqui minha autodescrição, eu sou uma pessoa branca, com a barba um pouco mal feita, um pouco para fazer. Utilizo óculos, cabelos pretos, e eu estou utilizando duas blusas, porque a gente aqui está num pouco de transição, está começando a fazer calor, já está aí uns 18, 19 graus. Para a gente aqui já começa a fazer um pouco de calor, vindo de inverno aí, chegando a 1 grau, coisa do gênero. Então, o clima está melhorando. E hoje a gente vai falar sobre como conquistar a sua vaga na Europa. E eu vou passar 5 passos para que você consiga ainda esse ano a sua vaga na Europa. Antes de eu começar, eu só gostaria de confirmar, o áudio está tudo ok? Consegue me ver bem, me ouvir bem? Maravilhoso. Então tá ótimo. Eu vou seguir. Se tiverem qualquer dúvida, podem colocar no chat ou podem me interromper. No final também eu vou tentar dar um tempinho para perguntas e respostas. Tá bem? Então, começando, a primeira coisa que eu acho muito importante de se questionar, tá bom? Então, aqui é um autoquestionamento, é por que, qualquer razão, qualquer o motivo de você querer ir trabalhar no exterior. Às vezes a gente quer trabalhar no exterior simplesmente porque a gente vislumbra isso, mas sem ter um motivo especial. E eu acho que é muito importante a gente ter algum motivo, alguma razão de querer ir para o exterior, porque pode não ser tão simples quanto parece, tá bom? E aí aqui eu vou passar vários passos e tentar te ajudar a conseguir isso, caso isso seja o seu sonho ou o seu desejo. De forma bem direta, os 5 passos seriam: você precisa saber inglês, você precisa ter um nível técnico, você precisa fazer um planejamento, é muito importante ter um networking e também, finalmente, se preparar. Eu vou entrar agora em detalhes em cada um deles e vou tentar trazer de forma o mais direta possível, mais clara possível, o que você precisa em cada um deles. Porque, querendo ou não, pode ser muito abstrato. Inglês, ok, mas será que para todo lugar? O quanto de inglês eu preciso saber? Preciso ser fluente ou não? E a gente vai começar a responder aqui algumas questões que você pode ter. Então, começando aqui com o inglês, a primeira coisa que eu trago é 2 bandeiras. Então, Alemanha e Inglaterra, porque aqui o inglês é um pouco diferente do inglês americano. Não significa que se você souber o inglês americano, que ele não serve, tá bom? Mas aqui você tem que estar mais preparado para lidar com diferentes sotaques, digamos assim. E uma outra coisa que surge de dúvida é, ok, e se eu for para Portugal, eu preciso saber inglês? Então, essa normalmente é uma dúvida que surge, se é obrigatório ou não até em Portugal. Bem, Portugal é um país que fala português, então você não precisa necessariamente ter o inglês para conseguir fazer atividades do dia a dia, como, por exemplo, ir ao mercado, ir no hospital ou coisa do gênero. Entretanto, Portugal ele é o 7º país com a melhor proficiência em inglês, de acordo com esse relatório, e isso acaba sendo uma coisa extremamente importante de se dominar aqui, ainda mais quando a gente estiver falando de carreira técnica voltada para a tecnologia. Portugal exporta muito mão de obra, tem muita empresa aqui de consultoria, então saber inglês é algo necessário, tá bom? É algo muito importante. Então, ok. Dito isso, qual que é o nível necessário? Será que é preciso ser fluente? Bem, o nível necessário, basicamente, é o de conversação. Você tem que ser capaz de entender e capaz de se expressar. Então, não é preciso ser fluente. É claro, se você for fluente é melhor, mas não é preciso. Você só precisa ser capaz de se comunicar e, é claro, você vai ter situações onde vai ser necessário escrever, ler, mas isso normalmente é mais tranquilo por ser uma atividade talvez mais individual. Você consegue fazer de forma independente. Agora, a conversação, isso é muito importante. Normalmente, isso você consegue adquirir, tentando ser mais direto possível, um nível B1, B2, tá bom? Você consegue já adquirir essa capacidade de compreender e conseguir se expressar. Vai ser muito comum ter entrevistas onde parte dela, ou em sua totalidade, será feita em inglês. Então, é necessário
ter esse nível de conversação em inglês. Ok, digamos que seu inglês não é bom. E agora? Você tem que desistir do seu sonho? Bem, claramente que não, tá bom? Existem vários recursos. Um deles, por exemplo, é o Meetup. Você pode procurar por grupos, e aqui fica a minha recomendação de alguns grupos, onde tem grupos voltados para a conversação. Então, além de você melhorar o seu inglês, você também tem a capacidade de conhecer um pouco outras culturas. Então, nesse primeiro grupo que eu coloquei aqui, English Portuguese Conversation Lisbon, tem pessoas de Lisboa, tem pessoas da França, tem pessoas de outros lugares, então você consegue também trocar um pouco de cultura. Um outro que eu também acho que é muito interessante é o Discord. Lá tem vários grupos, aqui eu estou trazendo 2 deles. Esse primeiro, ele não necessariamente é em inglês, mas tem toda semana uma sessão que é totalmente em inglês, na sexta-feira. É mais técnico aqui, tá bom? Então, por exemplo, Sou Java faz sentido se você for mais da área de Java. Inglês para programador, se você for de fato um programador ou tiver algum interesse na área de programação em si. Mas com certeza outros grupos no Discord voltado para inglês. E uma última recomendação aqui, e aqui é uma recomendação pessoal, é esse aplicativo. Ele utiliza inteligência artificial para ajudar na sua pronúncia. Então, ele vai trazer algumas palavras e vai te ajudar, você vai pronunciar, ele vai avaliar e vai te ajudar a ir melhorando a sua pronúncia, além de te ajudar também com o novo vocabulário, sempre trazendo novas palavras e novos contextos, novas frases. Então fica aqui minha outra indicação. Sobre o inglês, é basicamente isso. E aqui, novamente, se tiverem qualquer dúvida, podem colocar no chat ou me questionar no final. E agora a gente vai falar um pouquinho do nível técnico, tá bom? Digamos que você não tem experiência, nenhuma experiência. Será que você deve aplicar para o exterior ou não? Essa aqui é a minha opinião, eu diria que não, tá bom? Não porque é impossível de conseguir, tá bom? Talvez você consiga, mas o problema é se você conseguir. Digamos que você consiga uma experiência, consiga passar no processo seletivo no exterior, mas você não tem experiência. No pior dos casos, a empresa pode não querer continuar com o seu trabalho e te demitir. E aí o que você vai fazer nesse cenário? Será que você vai estar preparado para conseguir se realocar? Será que você vai estar preparado para voltar para o Brasil? Será que é isso que você deseja? Então, na minha opinião, é muito importante ter alguma experiência antes de aplicar para o exterior. Ok, então tem que ter alguma experiência. Quanto de experiência? Qual que é o nível que mais contrata? Eu faço algumas entrevistas, tá bom? Tanto na empresa quanto eu estou, quanto no cliente que eu estou. E aqui eu vou colocar novamente a minha opinião no que eu vejo, que acontece bastante. Então, normalmente são seniors com mais ou menos 6 anos de experiência e também tem crescido bastante, tá bom? A procura por mid-level. Então, que tem mais ou menos mais de 3 anos, ou maior ou igual 3 anos de experiência. Tem crescido bastante a procura por esses profissionais. Então, se você tem mais ou menos nessa faixa, nesse nível, eu acho que você já está apto a participar, tá bom? Dos processos seletivos e tentar uma experiência no exterior. Então, digamos que, ok, você tem aquela experiência que eu comentei, só que você não está confiante. O que você deve fazer? Bem, isso é simples. Você tem que começar a aplicar de imediato, porque é nesse processo de aplicar e falhar que você vai identificando pontos de melhoria, tá bom? Então, é extremamente importante você conseguir compreender no que você está falhando, seja por meio de feedback ou por meio de uma análise mesmo durante o processo seletivo, de você tentar identificar, ok, me questionaram isso e eu não soube responder muito bem, fiquei meio na dúvida. E aí, nesse momento, você vai encontrando seus gaps e começa a melhorar até conseguir passar, tá bom? Ok, do nível técnico é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho de planejamento, tá bom? O planejamento, ele é muito importante. Será que você já está preparado para aceitar uma proposta no exterior? Bem, isso aí é algo que, às vezes, quando a gente recebe a proposta, a gente acaba não pensando e a gente acaba ficando muito eufórico, muito feliz
e simplesmente aceita e abraça, mas é importante a gente tomar um pouco de cuidado, tá bom? É importante a gente ter um planejamento financeiro, porque querendo ou não, a gente vai estar mudando de continente, é uma mudança continental, uma mudança muito grande, vai mudar tudo e a gente tem que estar preparado para isso. É muito importante a gente estudar sobre o lugar, conhecer o lugar antes de ir, porque, bem, pode ser que sejam muitas mudanças e isso pode trazer um pouco de desconforto. E também é preciso ter uma mentalidade forte, porque pode acontecer alguns desafios não esperados, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Ok, então, começando sobre a questão do dinheiro, você pode surgir com a dúvida de quanto dinheiro que você precisa levar ou juntar. E isso aqui é muito relativo, poderia dizer que depende, mas eu tentei trazer mais ou menos uma ideia, um cálculo, tá bom? De como você consegue ter mais ou menos uma média para ir de forma mais confortável, tá bom? Então, eu diria que o ideal é pensar em 3 vezes o preço do aluguel para levar, tá bom? Para ter meio que disponível de forma imediata. E aí, por que isso? Porque vai variar bastante. Digamos que você vá sozinho. Se você vai sozinho e está disposto a morar em um quarto, então provavelmente o aluguel vai ser inferior, sua qualidade de vida tecnicamente vai ser também inferior, e ok, talvez 3 vezes o preço do aluguel é suficiente. Agora, se você está indo com sua família, talvez esposa e filhos, então você provavelmente vai precisar alugar uma casa, um espaço maior, e vai ter gastos maiores. Então, por isso que eu coloco aqui 3 vezes o preço do aluguel. Além disso, é importante que você tenha também, tá bom, em caixa, um dinheiro disponível, caso seja necessário te levar, que seria mais ou menos 3 vezes o preço do aluguel, tá bom? Aqui eu estou considerando que você estaria vindo já com um emprego. Então, no primeiro mês, você já iria receber um salário. Isso aqui eu estou colocando como valores para você ter disponível, porque você provavelmente vai precisar gastar mais no início, tá bom? Ok, e sobre o lugar? Sobre o lugar, é importante a gente pensar em algumas coisinhas importantes sobre o lugar que você vai mudar. O primeiro é a alimentação. Bem, a alimentação ela é um pouco diferente, tá bom? Dependendo do local que você vai, não vai ter arroz, não vai ter feijão, ou se tiver, vai ser muito caro. Então, a gente tem que estar preparado para uma mudança alimentar. No caso aqui de Lisboa, Portugal, é mais tranquilo, é mais semelhante ao Brasil, mas se você for, por exemplo, para a Alemanha, vai ser bem diferente. Além disso, o transporte. O transporte é muito importante você estudar um pouco antes para conhecer, e é isso aqui já vem para o próximo ponto, que é a moradia. Então, talvez você queira morar perto de onde tem um bom transporte, para conseguir se locomover de forma rápida, talvez, se for necessário, ir para o escritório, para conseguir ir para o escritório sem precisar, talvez, de um carro, ou se precisar de um carro, ok. É mais uma questão que você tem que colocar na mesa, onde é que eu adquiro um carro, quanto que eu vou gastar com o carro, o que eu preciso de documentação para o carro. Então, é importante pensar no transporte e moradia, tá bom? O transporte varia bastante de lugar para lugar. Normalmente, aqui na Europa, anda bastante de... A gente pode dizer que é metro, tá bom? Seria como se fosse metro. Só que é muito diferente. Se você pegar o de Barcelona e o daqui de Lisboa, o de Barcelona é gigantesco. Milhares de linhas. Então, talvez no início, dependendo de onde você vá ou onde você pretende ir, talvez você se espante um pouco no início, mas com o tempo você vai se habituando, tá bom? Uma outra coisa importante de se ver é o serviço médico. Normalmente aqui, mesmo com um plano de saúde, digamos assim, mesmo assim, ainda é necessário fazer um pagamento de certo valor. Então, talvez faça sentido fazer um check-up antes de vir. E, finalmente, o clima. Como eu disse anteriormente, aqui, alguns meses atrás, estava fazendo 1 grau, 2 graus, então estava bastante frio, pelo menos para mim, que sou do Centro-Oeste, eu sou de Brasília. Então, bem, é bom estudar um pouco, entender um pouco o clima. Isso aqui eu estou falando de Lisboa. Se você pegar, mesmo em Portugal, mais ao norte, faz mais frio. E aí, se você pegar, é claro, Alemanha ou outros lugares, vai fazer muito mais frio. E se você vier no inverno, já tem que estar se preparado também para comprar roupas, porque provavelmente a roupa do Brasil
não vai ser suficiente para te esquentar. Então, tenha tudo isso em mente para conseguir fazer esse deslocamento de forma mais saudável. E eu comentei da mentalidade. Por que mentalidade? Bem, você vai estar distante dos seus amigos familiares, vai ser uma nova cultura, são formas diferentes de agir, e também você tem que estar preparado para enfrentar desafios que não são esperados, tá bom? Então, por exemplo, digamos que, como eu comentei, demissão, ou algum problema de saúde, ou o que está acontecendo aqui agora, que é a questão da guerra da Ucrânia. Então, isso aí também influencia um pouco a questão dos gastos de energia, inflação, coisas do gênero. Então, é bom a gente estar preparado para enfrentar desafios que possam surgir. Ok, e agora a gente vai para o quarto passo, que é sobre networking. E networking é algo fundamental. Mas vamos lá, para que serve o networking, caso você não saiba o que é o networking, ou para que ele serve, o que ele pode ajudar. O networking, ele vai te ajudar a aumentar as oportunidades e a te direcionar, tá bom? As melhores oportunidades. Então, por isso que o networking, ele é tão essencial. Existem algumas formas de você conseguir potencializar o seu networking. E como é que você consegue potencializar ele para conseguir aplicar para melhores vagas? Você consegue por meio de indicação. Você consegue participando de eventos, então, por exemplo, o TDC, onde você consegue encontrar outras pessoas e fazer conexões, e com isso você vai conseguir aplicar para uma vaga no exterior de forma mais precisa ou melhor. E também por meio do LinkedIn, tá bom? O LinkedIn, querendo ou não, é talvez a melhor ferramenta para conseguir buscar oportunidades. Não sei aqui quantos de vocês já estão na área de tecnologia ou já estão há muito tempo, mas no LinkedIn é comum a gente receber diversas requisições diárias, semanais, de oportunidades, tá bom? E aí aqui um outro ponto importante é, ok, digamos que seu sonho é morar em Dublin, ou morar em Munique. Talvez vindo para Portugal e depois fazendo esse realocamento seja até mais fácil, tá bom? Estou falando isso, mas como uma dica, porque também é possível fazer esse tipo de deslocamento. Aqui, estando em Lisboa, eu recebo diversas oportunidades de sair de Lisboa e ir para outros lugares. E aqui é mais uma questão de escolha minha. Eu não sou muito adepto ao frio, então, pelo menos por enquanto, eu estou tranquilo, e também questão de alimentação. Mas, caso seja de seu interesse, fica aqui uma ideia, uma dica de que, ok, se você estiver na Europa, depois conseguir mudar dentro da Europa é mais fácil. E o primeiro ponto, que é a questão da indicação. No final eu vou deixar o meu contato, então se você quiser alguma ajuda, alguma indicação, pode entrar em contato comigo e vai ser um prazer te ajudar e, enfim, fazer parte do seu networking. E será que existe alguma outra forma de melhorar o seu networking, de crescer ainda mais? Sim, existe uma forma, que é mentoria, tá bom? Eu tive um mentor antes de eu vir para Portugal. Ele não me ajudou necessariamente a conseguir a vaga, mas ele me ajudou no processo. Ele me ajudou a superar alguns desafios que eu tive, também me manter motivado, sem falar que o mentor normalmente é alguém que já está onde você quer chegar, então é alguém que já passou por várias coisas e consegue te ajudar e consegue, enfim, abrir um pouco sua visão. Ok. Sobre networking, é isso. E agora a gente vai para o final, que é a parte da preparação, tá bom? E isso também é extremamente importante. A preparação vai depender bastante para onde que você pretende ir. Então, independente para onde você vá, você vai precisar verificar o visto, vai precisar de um visto, provavelmente de trabalho, e também a questão da documentação, que vai variar de lugar para lugar. Mas pensa que você vai precisar adquirir um novo CPF, não vai ser um CPF, vai ser um outro identificador fiscal. Aproveitando a questão fiscal, vai ser novos impostos, outra forma de pagar imposto.
Vai ser também, dependendo do local onde você vá, se você resolver ter um carro, serão outros impostos para o carro. Então, essa questão da documentação tende a ser um pouco mais chato, um pouco mais burocrático, e aí aqui eu trago isso para você se preparar mentalmente e, enfim, tentar estar pronto para lidar com situações onde vai causar muita ansiedade. Por exemplo, o visto pode levar uma semana, e aqui eu estou falando talvez Brasil-Portugal. Se você for pegar para obter o visto de trabalho Brasil-Portugal, isso pode levar algumas semanas, como meses. Então, às vezes isso causa bastante ansiedade. Eu tive azar, no meu caso, levou meses, tá bom? E outra coisa muito importante é que não é fácil sair da zona de conforto, tá bom? Sair da zona de conforto é basicamente a gente sair de um local que a gente já está literalmente confortável, que a gente já está habituado, e para algo totalmente novo e incerto. Mas depois que a gente consegue, a gente percebe que é um novo horizonte, é uma nova forma de pensar, uma nova forma de lidar, enfim, é tudo novo e isso, como eu disse, abre novos horizontes. E por ser novos horizontes, é literalmente tudo novo, tá bom? A gente claramente consegue aproveitar toda a bagagem de vivência que a gente tem, mas vai mudar muita coisa. Por exemplo, no Brasil eu nunca precisei lidar com questão de aquecimento dentro de casa. Pelo menos onde eu moro, em Brasília, eu nunca vi esse tipo de necessidade. Já que existe esse tipo de necessidade. Isso aqui, claro, é só um exemplo. Isso vai mudar bastante em vários aspectos. Você tem que estar preparado para lidar com esse novo horizonte, com essas novas coisas, nova cultura, nova forma de agir, nova forma de lidar com as pessoas. E que, ok, talvez alguma coisa que aconteça, você não vai conseguir aceitar inicialmente, mas você tem que estar aberto para entender que talvez para onde você está indo é diferente e vai ser assim. E ok, eu trouxe aqui vários pontos, várias dificuldades, mas eu não quero desmotivar ninguém. Então pense em qual que é o propósito. Novamente, na primeira pergunta que eu trouxe aqui. Pense em qual que é o motivo que você quer ir para o exterior, tá bom? Por que você quer se mudar? Por que você quer vir para a Europa? Você quer mais segurança? Você quer um estilo de vida diferente? O que você busca? Você quer crescer na carreira internacional? Busque o seu propósito. E isso vai te ajudar a superar todos os desafios que provavelmente vão surgir, tá bom? E é isso. Aqui eu coloco meu contato, caso você queira entrar em contato comigo, tiver alguma dúvida, se quiser vir para Portugal, eu posso tentar fazer uma ponte, posso tentar ajudar. Aqui é a empresa onde eu estou agora, eu trabalho na Albay, tá bom? É uma consultoria. E já agora, é uma coisa muito importante, quando você for estudar sobre o lugar e sobre as empresas, busque empresas maiores, porque isso vai te ajudar a evitar um caso triste, talvez, de demissão. E existe isso, tá bom? Existem pessoas que às vezes vêm e tá tudo certo, mas por algum motivo, um layoff ou qualquer coisa, uma crise, por exemplo, aí teve a quebra do banco, enfim, dependendo de alguma coisa, pode causar uma demissão em massa e você pode ser afetado. Normalmente, em consultorias grandes, eles conseguem realocar as pessoas. No caso da Albay, eu tenho o prazer de dizer que é uma consultoria grande e eles fazem bastante isso, porque, por exemplo, eu faço algumas mentorias de desenvolvedores, às vezes que está fora do cliente, desenvolvedores mais júnior e mid-level, para ajudar a recolocar eles. Tá bom? Ok, se tiver dúvidas, esse é o momento. Muito bom, Thiago. Parabéns aí, aprendi bastante aí sobre o processo e dá para ver que você é uma pessoa com muito planejamento e muito organizada, né?